O SBT entrevista o senador Flávio Bolsonaro em meio a esse momento tumultuado na política brasileira. Senador, muito obrigada pela entrevista ao SBT. E minha primeira questão é sobre suas férias, que foram interrompidas nesta semana. O senhor retornou ao Brasil com receio de que o seu pai pudesse ser preso? Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui no SBT. Num primeiro momento, quando houve já a primeira arbitrariedade de colocar uma tornozeleira eletrônica no meu pai, eu, assim que possível, consegui falar com ele, me pareceu bastante tranquilo, e disse, olha, nesse primeiro momento não precisa voltar, porque inclusive está tendo uma mobilização, né, de parlamentares que estão aqui no Brasil, que estão retornando para Brasília, né, para me dar algum apoio, algum suporte. Mas no segundo momento, quando eu vi outra decisão autoritária de Alexandre de Moraes, dando 24 horas para a defesa do presidente Bolsonaro se manifestar sobre o porquê ele teria descumprido uma decisão judicial dele, né, uma medida cautelar dele, e eu, sabendo, na minha interpretação, não havia tido nenhuma afronta à medida cautelar, eu me preocupei, porque estava, para mim, muito claro o cenário do que poderia acontecer com meu pai, e eu, obviamente, quero estar ao lado dele nos momentos bons, mas nos momentos ruins também, que é quando a gente vê quem é amigo que está do nosso lado. Então, óbvio que isso me preocupou, e eu retornei para o Brasil para estar com ele, né? E, obviamente, eu acho que isso faz parte até do papel de um filho, de, nesse momento, além de tudo, também dar um apoio moral para ele. E depois da decisão de ontem, dizendo que o ex-presidente poderia conceder entrevistas e também fazer discursos, ficou claro para vocês o limite dessa decisão? O seu pai pretende falar com a imprensa ou nesse momento não? Não, ficou muito claro para mim, pelo menos, que a censura está completamente avançada no nosso Brasil. Não existe uma decisão que, mais uma vez, é contraditória, é mal escrita, dizendo que ele pode conceder entrevistas, mas ele não pode falar sobre o processo dele ou qualquer coisa que o Alexandre de Moraes interprete que o Bolsonaro, de alguma forma, está pressionando o Supremo com relação ao seu processo. E pior do que isso, quando ele, uma coisa que já é modus operandi do Alexandre de Moraes, ele estende as decisões do processo dele a pessoas que não estão no processo. Ou seja, ele já fez isso lá atrás, quando ele bloqueou a Rede X no meio da campanha eleitoral, onde todos os brasileiros ficaram inviabilizados de postar qualquer coisa, de fazer comentários nessa praça pública virtual. E ele fez isso agora com a Heloísa, a esposa do Eduardo Bolsonaro, uma clara represália, uma clara vingança, já que ela não faz parte do processo também. Mas ele entende que dessa forma está atingindo o Eduardo Bolsonaro. E agora, por último, com o presidente Bolsonaro, quando ele parece que vive em outro mundo e não percebe que hoje em dia a internet é um ambiente que milhões de pessoas estão ali conectadas, e um vídeo do presidente Bolsonaro saindo lá na Câmara dos Deputados, onde ele mostra a tornozeleira eletrônica dele, para manifestar, deixar pública a humilhação que ele está sofrendo, isso praticamente de forma instantânea, imediata, vira um vídeo público. Quando vai para a internet, ninguém tem mais o controle das pessoas que vão ter acesso, quem vai replicar aquilo. E ele fundamenta na decisão dele que, em função do Eduardo Bolsonaro ter repostado esse vídeo, que já era público nas suas redes sociais, ele cria essa narrativa, mais uma narrativa maluca, de que haveria um certo conluio do Bolsonaro com o seu filho Eduardo para fazer premeditadamente esta imagem, para que o Eduardo pudesse publicar isso na sua própria rede social, então, na cabeça do Alexandre de Moraes, burlando essa ordem que ele tinha dado do presidente Bolsonaro não usar redes sociais, ele entendeu que estaria usando de forma indireta. Então, é uma decisão perigosíssima, inconstitucional no meu ponto de vista, mas, infelizmente, hoje o Brasil é comandado pelo Alexandre de Moraes e ele faz o que quer. Então, o Xandaquistão, onde vocês moram e vivem. a orientação dos advogados para o seu pai é de que ele não dê entrevista. Nesse primeiro momento, a orientação está sendo essa, até para que eles interpretem melhor, enfim, e possam orientar o presidente Bolsonaro para, caso ele volte a dar entrevista, quais são os riscos que ele está correndo e o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Então veja que tem, de fato, uma censura no Brasil. E não há previsão também para quando isso pode ser reavaliado nesse momento? Não, por enquanto não. Então, assim, o Bolsonaro tem, ao longo de todo esse processo, colaborado com tudo, de forma espontânea, voluntária. Todos os depoimentos que ele fez e que vieram a público, é uma unanimidade, como ele fala com o coração, como ele fala com a verdade. E as pessoas vão vendo que ele está sendo alvo de uma perseguição implacável e não é de agora. Então, qualquer movimento que se faça, que o Alexandre de Moraes interprete como se ele estivesse descumprindo a sua medida cautelar, ele pode transformar numa preventiva e colocar o Bolsonaro na cadeia, que é o que ele quer fazer desde o início. É um processo que, muito antes de começar, já está com a sentença pronta. Isso está muito claro para todo mundo. Ainda mais ele fazendo uma articulação em que, aparentemente, outros ministros do Supremo parece que obedecem a ele. Parece que o Supremo tem um dono, como se cada ministro do Supremo não fosse autônomo, não tivesse a sua independência e pudesse formar a sua própria convicção. Então, parece que ficam lá prestando continência para ele e ele vai tocando o barco como
e deve cobrar dos seus pares, né, algo que eu imagino assim, olha, se eu já vim até aqui para fazer isso com o Bolsonaro, agora que eu estou quase conseguindo enterrar ele vivo, vocês não podem me abandonar, não podem largar minha mão. Eu acho que é essa que é a relação que acaba acontecendo ali internamente dentro do Supremo. E em relação ao impeachment, que o senhor, inclusive, também protocolou esse pedido de impeachment ao ministro Moraes, quero entender os fundamentos e quero entender também que a base do governo se posicionou sobre isso, dizendo que não iria prosseguir, né, esse pedido, ele não teria sucesso ali dentro do Senado. Qual a sua avaliação? Bom, a base do governo Lula está aplaudindo o que o Alexandre de Moraes está fazendo, porque é contra, né, o adversário político deles. Né? Se algum dia isso vier a mudar, eles tenho certeza que, dependendo de quem está na capa do processo, podem mudar de opinião. E esse foi mais um pedido de impeachment dos vários que tem lá no Senado Federal, que, infelizmente, isso é uma culpa do Senado Federal, sequer apreciou até hoje qualquer pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que é o que eu defendo que o presidente Davi Alcolumbre faça, porque, mais uma vez, o Alexandre de Moraes deveria se declarar suspeito de estar participando desse julgamento do Bolsonaro, especificamente sobre esse novo processo que ele abriu para investigar o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, por causa das atuações que supostamente o Eduardo faz nos Estados Unidos, pleiteando inclusive sanções para Alexandre de Moraes. Então, se uma pessoa que em tese está sendo vítima dessa atuação do Eduardo, como é que ele pode não apenas participar, julgar esse processo, como ser o presidente dessa investigação, é o chefe que comanda, encaminha tudo, se faz diligência, se não faz, o que pode, o que não pode. Então, obviamente, ele tem um interesse pessoal nessa causa e ele jamais, se nós tivéssemos uma democracia, ele poderia participar desse julgamento. E a Lei 1079, que é a lei do impeachment, que fundamentou o meu pedido, é muito clara que um juiz que não se declara suspeito em um julgamento que ele, obviamente, é suspeito, a sanção para ele é o impeachment. E em relação ao apoio